não falou, o profeta não falou, isso não vale. Os profetas têm que falar. Qual foi o discípulo? Não tem, então não vale. A Bíblia, os profetas têm que falar e os discípulos têm que falar. Se não falar, está fora. Amém? Então por isso vamos ler a Bíblia. Capítulo 8, o livro de João, versículo... Veja bem, aqui pega a mulher no ato de adultério. Vocês conhecem já a história, mas o que eu vou falar vocês talvez não conheçam, né? Que diz o seguinte, capítulo 8, João. Deixa essa menina bonita passar. Capítulo 8, versículo 6. Eu não vou falar a mulher banhada no ato de adultério. Não vou falar sobre isso. Eu vou ler a última parte do versículo 6. Posso ler? Se prepare que eu vou passar por alguns versículos, né? Diz o seguinte: e escrevia com o dedo na terra. Está lendo isso aí? Está vendo? Deu para ver? Pronto, escrevia Jesus com o dedo na terra. Agora uma pergunta: por que escreveu? Vamos descobrir? Capítulo 8, 19 de Êxodo. 8, 19 de Êxodo. Posso ler? Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. O que foi que Jesus fez ali? Porque Moisés fez naquele momento. Ele trouxe o quê? A vara que se tornou serpente, que os magos fizeram. Veio os piolhos, o mago foi. Na terceira ele disse: não dá mais. Por quê? É o dedo de Deus. Entendeu? Daniel, capítulo 5 de Daniel. 8, Daniel, cadê Daniel? Capítulo 5 de Daniel. Qual versículo? 5 de Daniel, versículo 5, parece. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Dedo de Deus. Certo? Dedo de Deus. O que é que o dedo estava escrevendo? Meu Deus. Né? Vamos para outro versículo. Lucas 11:20. Lucas 11:20. Lucas 11:20. Pode ler? Roberto? Amém. Roberto é uma voz boa. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Entenda. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o que é isso? Aleluia. Vamos ler Mateus 12:28. Glória a Deus. 2:28, Mateus. Me achou, foi tudo aqui. 12:28. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus... Para. O que é que diz 11:20 de Lucas? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, aleluia, a vós é chegado o reino de Deus. O senhor pode repetir isso bem devagarinho. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus... Amém? Então, que coisa boa Jesus fez. Aleluia! Quando Deus escrevia, é o Espírito Santo que está escrevendo. É o Espírito Santo de Deus. Verdade. Quando ele fala dedo, é o meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se é o Espírito Santo de Deus,
Se você for para Efésios 1:13, 13 e 14, você vai ver que o Espírito é o selo de Deus. Selo de Deus. Então, se o Espírito é o selo de Deus e ele está sobre nós, o que é que vai acontecer? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, se eu não me engano. 2 Coríntios, capítulo 2, é 3. 3:2. 3:2. É. E vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Veja bem, vós sois a nossa carta. O que significa isto? Se eu sou a carta, se o Espírito Santo é o dedo de Deus que expulsa o demônio e que fez aquelas pragas lá no Êxodo e que vai fazer no livro de Apocalipse, eu não vou chegar lá porque não vai dar tempo, e esse Espírito Santo está sobre mim, e no livro de Efésios 1:13, vamos ler Efésios 1:13, para ficar bem relatado que é Bíblia. 1:13 de Efésios. A última parte do versículo, que diz o seguinte: foste selado com o Espírito Santo da promessa. Observe, o Espírito Santo fez aquelas proezas lá no Egito, aquelas maravilhas, aquelas 10 pragas. Ele expulsou os demônios pelo Espírito Santo de Deus. E agora me diz em Efésios que nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. E nós somos a carta de Deus no mundo. Nós somos a carta de Deus no mundo. Escrita onde? No nosso coração. O que é que a Bíblia diz? Que a boca fala que o coração está cheio. Então, se na minha boca está cheio da Bíblia, o que é que vai ter? Capítulo 9 de Daniel, se eu não me engano, viu? 9 de Daniel, versículo 4. 9. Parece que é 9. 9 de Daniel 48, parece. 9 de Daniel. Vai até o 27. É? 4:9. 4:9. 4:9. 4. Belsazar, príncipe dos magos. É isso? 12, 4:9. 12, 4:9. 12. 12. Vou terminar. Senão o menino puxar meu cabelo do terno, né? Que paletó. 4. Posso ler? Vai. E tu, Daniel, veja bem, observe bem o que está escrito aqui. Eu sou a carta, eu sou o selo de Deus está sobre mim. Agora veja o que ele escreveu em Daniel. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, e muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Agora veja, este livro está o quê? Essas palavras estão o quê? Selada. Se está selada essa palavra, é as palavras de Deus. Se é palavra de Deus, é espiritual. Se é espiritual, essas palavras de Deus estão no nosso coração, selada. Porque nós somos uma carta viva. Aleluia. Uma carta que quando abre a boca, fala de quem? Elohim, fala de Deus. Então nós somos essa carta selada, nós estamos pelo Espírito Santo de Deus, e se estamos com essa carta selada, o que é que diz no capítulo 5 do livro de Apocalipse, versículo 1? Pode ler, meu amigo? 5:1. Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E agora? Viu? E pode ler de novo, Senhor, bem devagar. E vi na destra do que está sentado. Espera aí, o que é destra? Direita. Mão direita. É. Certo? Destra, mão direita. Continue, Senhor. Do que estava sentado sobre o trono. Calma, Senhor. Quem está sentado sobre o trono? Deus.
Aleluia. E ele fez e falou mais o quê? Livro escrito por dentro E e por por fora. Agora, o que é que está escrito por dentro e por fora? 2:9 de Ezequiel. É um estudo, né? Aleluia. Bem pequenininho. 2:9, 9 e o 10. Pode ler. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Repete, Senhor. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por O senhor fora. pode voltar ao 9 para entender que foi o rolo? Então vi, e eis que a mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Que foi que disse no capítulo 5 de Apocalipse 1? Na destra, na mão direita, tinha o quê? Um livrinho. Versículo 10. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Para um momento, Senhor, o que ele estendeu? A mão, e estava na mão um livro. E aqui está dizendo que estava o quê? Escrito por dentro e por fora. O que é que diz 5:1 de Apocalipse? Na destra, direita, na mão direita, um livro escrito por dentro e por fora. Certo? E o que é que tinha escrito nele, Senhor? E nele se achavam escritos lamentações e suspiros e ais. Meu Deus! Este é o livro que tem crente que tem medo, Apocalipse. Eu posso citar um capítulo 12. Tem um dragão. Como é o nome desse dragão? Está lá no Gênesis. Aí tem gente que não tem medo do Gênesis, mas tem medo do Apocalipse. Aí você vai para as 7 salvas da ira de Deus, no capítulo 15 e 6 do livro de Apocalipse, capítulo 16, revela as 7 salvas da ira de Deus. Aí você lê Êxodo, as 10 pragas. Está aqui no Apocalipse. Aleluia! Deu para entender? Então, o que ele escreveu no Gênesis 46, no livro de Isaías, versículo 10, diz: olha, eu escrevo, eu falo do fim, desde lá do início, desde o Gênesis, eu falo do fim do Apocalipse. Basta ler a Bíblia Sagrada. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Oh, glória. Capítulo 13 de Mateus, versículo... Vou parar já, porque senão vai puxar meu terno aqui. Capítulo 13 de Mateus, versículo 34 e 35. Veja o que significa parábolas. 13, 34 e 35. Mateus. Tudo isso disse. Devagar. Não corra não. Quem crê não se apresse. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. 35, devagar, Senhor. Para que cumprisse o que fora dito pelo profeta, que Isaías. disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Entendeu o que é parábolas? Eles falam por parábolas, mas vai lá no início dos dias, dos tempos, e traz coisas para nós hoje. Foi que ele disse para Daniel: Daniel, sela estas palavras. Por que, Senhor? É para os últimos dias. Mas tem gente que não tem medo de Daniel, tem medo de Apocalipse. Deu para entender? Então, quando Deus está escrevendo na terra, está escrevendo com o seu Espírito. Se Ele está escrevendo com o seu Espírito, aonde está o Espírito Santo de Deus agora? Na igreja. A igreja vai ter um papel fundamental nesses últimos dias. Vai escrever ou lembrar o que já está escrito por Ele mesmo, o que falou Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Salmo, Isaías, e lá se vai aos profetas pequenos. Aí já que os discípulos disseram: está escrito, ele virá sentado no jumentinho, está escrito, uma virgem não dará uma filha. Então os discípulos começaram a lembrar o que os profetas falaram. E lembrando o que os profetas falaram, está se lembrando o quê? O que o Espírito Santo tinha escrevido, e que ele sabia o que tinha escrito, e ele disse o quê? Eu estou no meio de vós, para vos fazer lembrar das coisas que já escrevi, e que de mim mesmo vai se cumprir. Deu para entender essas coisas?
Isso é um assunto extraordinário. Entendeu? Então, o Espírito Santo está sobre mim para o quê? Não vos preocupeis com o que é a vez de falar. Eu vou administrar o que convém falar naqueles dias. Quem? O Espírito Santo de Deus. Quando pegaram Estevão relatou tudo do Velho Testamento, de Abraão até a frente. Então, quando aqueles homens olharam para Estevão, ele estava como? Semblante de anjo. Então mataram Estevão porque estava revelando a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, tenha misericórdia. E o que vai acontecer com a igreja nesses últimos dias? A Bíblia diz que Jesus morreu crucificado nu. Não pense que você vai sair daqui com 2 carros, 2 motos em casa, não. Vamos apertar a igreja nesses últimos dias. Aleluia, glória a Deus. O aperto é a perseguição. Você é crente? Sou. Se não é, você confirma que é crente, vai morrer. Eu já estou morto. Aleluia. Glória a Deus. Já estamos mortos por amor a Cristo. Capítulo 12 de Apocalipse. E não negar a sua vida. Morreram para dar o testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho é o Espírito de profecia, 19:10 de Apocalipse, que está sobre nós. Entendeu? O Espírito de profecia. Quem profetiza? O Espírito Santo. Ele está aqui já no finalzinho também. No Apocalipse. Aleluia. Então, o Espírito Santo vem fazendo esta obra tão maravilhosa que nós, os crentes, ficamos abestalhados olhando. Eu não acredito, tudo já está escrito. Aleluia. E nada vai acontecer sem que Deus permita. E não vai deixar de acontecer, porque Deus disse: eu falei, eu vou cumprir a minha palavra. Aleluia. Mas nisto tem um segredo de Deus. Fala para ele, Silvio, o quê? Vou confirmar todas as palavras que disse a cada um dos que estão aqui. Todas as palavras. Nenhuma delas cairá por terra. Vou confirmar. Vou salvar, vou libertar, vou abrir porta de emprego, vou dar casa, vou dar carro, vou dar moto, vou dar bicicleta elétrica. Eu vou fazer algo no meio do meu povo que vão ficar abestalhados. Como é que ele fez isso? Jesus é que opera maravilhas em nosso meio. Vou eu abençoar o meu povo que vão ficar estardalhados, olhando para o meu povo. Como é que acontece isto? Jesus é quem vai fazer estas coisas. Que vai ser um momento terrível, vai ser um momento maravilhoso, mas também vai ser momentos dificílimos para a igreja do Deus vivo. Quantos podem dizer glória? Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora de Alexandre dizer: eu sou crente. Está chegando a hora de Manuel dizer: eu ainda vou cantar. Está chegando a hora de Jesus dizer: eu estou no meu pó. Aí Satanás vai se apresentar. E aí a tua igreja te glorifica porque está assim, 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 assim. A minha igreja me glorifica porque eu estou no meio dela. Aleluia. E vou dizer-te uma coisa: ó Senhor Lucifer, Senhor das trevas, meu povo me ama. Aleluia. Quantos podem dizer glória? Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Era para mim entrar aqui no inseto seu, mas o tempo não dá. E graças a Deus ele é do